Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos a nossa terceira e última aula de Immanuel Kant, o pensamento jurídico na Era das Luzes. Nesta aula, estudaremos a tese da história universal, o antagonismo kantiano, Estado de Direito, dando continuidade na aula passada, nós vimos direito e moral, vamos ver a repercussão disso no Estado de Direito, formas de organização do Estado, revolução versus reforma, tendo em vista que, embora haja revolução, embora haja reforma, não adianta se não houver uma reforma interna do próprio sujeito também. E veremos brevemente, em linhas gerais, sobre a paz perpétua, um projeto filosófico. E por que não dizer também um projeto prático? Devemos sempre ter isso em mente, sonhar com um dia de paz, entre as nações, entre os estados, no próprio Brasil, de respeito às diferenças, de respeito ao Estado Democrático de Direito. Haja vista muitas manifestações pedindo a volta da ditadura, pessoas que não sabem o que estão dizendo. Não sabem o que estão dizendo. Então, isso é um crime, um atentado contra a democracia. A manifestação é livre? No Brasil. É livre, você pode se manifestar. Porém, desde que essa manifestação não vá contradizer a própria democracia. Kant irá falar isso. Então, existe a manifestação? Existe. Agora, a manifestação não pode contrariar o próprio regime republicano. Entende? Então, vamos à aula. Tese, primeiro tópico, a tese da história universal. As disposições naturais estão destinadas a desenvolver-se completamente conforme o fim. No homem, isso acontece apenas na espécie, não em nível individual. O propósito, então, essas alterações não acontecem somente em nível individual, mas sim em toda a espécie. Se encontram essas disposições naturais. O propósito mais elevado da natureza, que é o propósito mais elevado da natureza, ou seja, o desenvolvimento de todas as disposições humanas. A natureza encaminha o homem para a realização de uma sociedade civil universal que estabelece universalmente o direito. O meio empregado pela natureza para propiciar o desenvolvimento de todas as disposições humanas é o seu antagonismo, que é a causa de um ordenamento segundo leis dessa sociedade. O meio empregado pela natureza para propiciar o desenvolvimento de todas as disposições humanas é o seu antagonismo, a sua oposição, que é a causa de um ordenamento segundo leis dessa sociedade. Então, com isso, resta observar que, para Kant, o Estado não é instituído para anular o direito natural. Então, o direito positivo não anula o direito natural, mas para tornar possível seu exercício mediante a coação organizada. O direito positivo e o direito natural não são antitéticos, pois mantêm uma relação de integração. A diferença entre eles não é substancial, mas formal. O núcleo fundamental dele, um é instituído antes do Estado e o outro estabelece segundo a vontade do legislador. Não são antitéticas, não são antagônicas na sua substância. Ambos podem compor ordenamento jurídico, de um determinado Estado, um determinado país. Um não anula a existência do outro. De tal sorte, Kant diz o seguinte, abre aspas, como propósito do direito do estado de natureza, o direito privado é provisório e como peremptório, o direito civil, o estado civil, indica claramente que a modificação
ainda que importante, não é substancial, mas formal. Seria possível dizer-se que, após a constituição do Estado Civil, o direito torna-se formalmente público, ainda que continue sendo substancialmente privado, ou seja, natural. É possível, com isso, falar-se também, segundo essa concepção, de uma verdadeira recepção do direito privado, ou seja, do direito natural, entendido como direito natural, no direito estatal, ou seja, no direito público. E, finalmente, o direito positivo como direito natural, mais o princípio da coação. Nesse sentido, quando Kant propõe esta integralidade entre o direito natural e o direito positivo, podemos dispor duas faces, né? Ou seja, a inclinação para associar-se com os outros, porque em sociedade ele se sente mais humano, né? O homem se sente mais humano. Forte propensão a se isolar dos outros, porque deseja fazer tudo em seu próprio proveito. Então, eis aí o antagonismo do ser humano, né? Diante disso, o homem, à medida que quer a sociedade, mas também quer seu espaço, né? Haja vista que ele deseja fazer tudo em seu próprio proveito. Impulsionado pela vaidade, desejo de poder ou ganância, busca uma posição entre seus semelhantes, que ele não tolera, mas dos quais não pode prescindir. Ele necessita viver em sociedade, porém, ele de certo modo, apesar de viver em sociedade, ele deseja conquistar poder, ele deseja até mesmo suplantar os seus concidadãos, né? Sem essas características da insociabilidade, todos os talentos permaneceriam ocultos, não desenvolvidos. Então, quando institui-se a sociedade, o Estado Civil, a sociedade civil, os talentos, as potencialidades do sujeito, ou seja, as potencialidades do homem, vêm à tona. Tá? Embora haja esse antagonismo, né? O homem aspira à sociedade, mas não pode, ao mesmo tempo, desejar, imbuído da vaidade, do egoísmo, não pode eximir-se, né? Isentar-se das outras pessoas. Ele deve sim viver, apesar da sua ganância, desejo de poder, ele deve viver em sociedade. O homem é um ser social. É só você assistir aquele filme, O Náufrago. Assistam, onde Tom Hanks, eu acho, que cria até um amigo, né, um Wilson, uma bola, espécie de bola de coco. Na verdade, eu nunca assisti esse filme completo, né? Mas eu vou procurar assistir, mas o enredo dele é bem interessante. É um filme um pouco longo, mas tece um diálogo ali, você percebe que o homem não vive só, não tem como. Apesar da sua ganância, do seu poder, por isso que vai falar do antagonismo, né? Tá bom? Então fica aí mais uma indicação de filme. A primeira foi o Lincoln, a 13ª emenda, uma espécie de documentário, né? Onde vai discutir a 13ª emenda, a abolição da escravidão, o direito ao voto, enfim, dentre outras coisas muito fundamentais para o estabelecimento da democracia e a garantia dos direitos dos negros, né, dos afrodescendentes, que se choca quando Kant fala que o ser humano deve ser sempre fim e nunca meio. Nesse sentido, o antagonismo em Rousseau, Locke, Hobbes, ele é negativo, né? Enquanto em Kant, a competição e a guerra são mediações para o progresso.
Enquanto em Hobbes, Locke e Rousseau o estado de natureza é algo depreciador, evidentemente que Rousseau tem uma visão otimista, ele fala que através do artifício social que o homem, né, em seu estado de natureza, é corrompido, e Kant adere especialmente a essa postura, mas com algumas ressalvas, como nós falamos, Kant, a competição e a guerra são mediações para o progresso. A forma de superar esse ato entre razão e matéria da existência social. Bem, se comparado a Adam Smith, o homem procura maximizar o lucro, promovendo a prosperidade geral. Não somos inerentes e inalteravelmente bons, mas temos predisposições ao progresso moral. Garantir o progresso, isto é, a liberdade de opinião, de imprensa, o alargamento do debate público, o progresso enquanto aperfeiçoamento moral, como resultante não intencional da interação humana, né? Então, enquanto que os contratualistas não veem o antagonismo Estado-natureza e Estado civil como positivo, Kant irá promover essa relação de forma positiva em prol do aperfeiçoamento moral como resultante não intencional da interação humana. É por isso que Norberto Bobbio vai dizer que, entre aspas, né, abre aspas, o estado de natureza é provisório. Kant quer dizer com isso que, segundo a sua mesma Constituição, ou seja, pela falta de uma coação organizada e, portanto, de uma garantia comum das respectivas liberdades externas dos indivíduos singulares, não está destinado a durar. No entanto, o estado cujo destino é levar ao estado civil, estado de natureza, cujo destino é levar ao estado civil, o que somente pode durar uma vez organizado o poder coercitivo, ou seja, uma vez organizado o direito positivo. Kant, ele, assim como Rousseau, ele rejeita o dilema hobbesiano, aquela selvageria do caos, né, onde o homem irá se sujeitar ao Estado, né, abdicando da sua própria liberdade em detrimento da paz. Como resolver esse dilema? Kant responde, olha, o Estado e a liberdade, o Estado, as leis do soberano são as leis que nós demos a nós próprios, né? Então, o Estado como instrumento necessário da liberdade, de sujeitos individuais. Então, Rousseau, assim, Kant irá, de certo modo, aderir a esse pensamento, ao pensamento rousseauiano. O indivíduo exerce somente liberdade na medida que integra o sujeito coletivo. Nós vimos nas apresentações anteriores, nos slides anteriores, que o antagonismo kantiano é positivo, onde ele enxerga o estado de natureza como um progresso ao estado civil. Kant, ele via a primazia do indivíduo. Embora ele fala da sociedade, né, mas o ser humano ele tende a satisfazer seus desejos, né, pessoais, individuais, apesar de não viver sem esses desejos, né, e não viver e não aderir ao projeto social. É isso mesmo, tá bom? Então, adiante. Então, temos aí o estado de natureza, a posse física, né? Estado de natureza é direito privado, indivíduos não podem ter certeza de sua segurança contra a violência mútua. Quando se
juridiciza o direito natural, temos aí a posse de júri, ou seja, abandonar o estado de natureza, unir-se a todos os demais, sujeitando-se a uma coerção pública, legal, instituída e externa. Claro que aí nós debatemos outras questões como autonomia, vontade livre, liberdade autônoma, né, imperativo categórico. Tudo isso irá compor a doutrina do direito kantiano. Né? Em relação a uma posse externa, uma vontade unilateral não pode servir como uma lei coercitiva para todos. Então, uma vontade particular, uma vontade subjetivada, uma vontade que visa somente atender, que institui unilateralmente determinada lei, essa vontade não é coletiva, ela não pode servir para todos, né? Porque foi imposta unilateralmente. E aí já mostra unilateralmente, e já mostra, de certo modo, bem forte, né? Essa rejeição de Kant às ditaduras, ao totalitarismo, à monarquia. Somente uma vontade coletiva, aí percebemos uma adesão ao projeto também russoniano. Então, somente uma adesão coletiva, somente uma vontade coletiva, universal e dotada de poder é capaz de fornecer a necessária garantia da proteção social, da liberdade. Né? E entendemos também que o sistema filosófico, jurídico kantiano tem como fulcro o direito natural, considerado como o único direito inato. A liberdade, este direito único, originário, próprio de cada homem, pelo simples fato de ser homem. Pelo simples fato de ser homem. Tá? E aí, claro, evidentemente, Kant não é um feminista, óbvio, né? Na obra dele, eu pude perceber menção ao termo homem, indivíduo, sempre no masculino. Tá? Então, não tem essa ideia, né, de feminismo. Né? Então, alguns intérpretes falam até em machismo, mas não podemos ser injustos com o pensamento kantiano. Né? Não podemos debater o pensamento kantiano nessa seara. Né? Kant teve sua contribuição de maneira significativa para a história da filosofia e, claro, em especial do direito também. O conceito kantiano de direito repousa sobre a ideia de liberdade. Contudo, é que o conceito de liberdade, por si só, contudo, é inobscurecível que o conceito de liberdade, por si só, não basta para constituir o conceito concreto de direito. Se por sua função ideal o Estado aponta para a esfera da liberdade, por sua existência efetiva e sua realização histórica, move-se, pelo contrário, dentro da órbita da coação. O conceito de coação leva em si a promessa e a preparação necessárias para o conceito de direito. Com efeito, segundo Kant, o que distingue o dever moral do dever jurídico é precisamente o fato de que, enquanto o primeiro não se preocupa apenas com a conduta mesma, mas também e sobretudo com a máxima e móveis subjetivos. Já o dever jurídico prescinde de semelhantes considerações para julgar somente a conduta como tal, em sua existência e realização objetivas. Em sua existência e realização objetivas. Tá? Então, eis aí mais uma vez a diferença entre o dever jurídico e o dever moral. Sociedade civil e Constituição.
uma união, né, que procede do interesse de todos, em particular de uma sociedade juridicamente regulada. E aí, claro, tem a ideia de cidadania, né, de cidadania, uma cidadania moderna, onde o cidadão fará uso público de sua razão. Liberdade legal, obedecer somente à lei, a qual ele deu o seu consentimento. Nós já debatemos sobre leis absurdas, né? Temos aí um exemplo, né? Um clássico exemplo, um soldado tem uma criança e esse soldado recebe ordens para matar essa criança. Inclusive assisti recentemente um filme, se eu não me engano é Flu, alguma coisa assim, gripe, né? O nome. É uma epidemia que se alastra, né, no Oriente. Se eu não me engano, esse filme é de 2013. E aí o soldado recebe, lá meados do final do filme, ele recebe essa ordem, né, de executar quem ultrapassar a linha, né, a fronteira. E aí o soldado, ele simplesmente ele atira, mas não acerta. Ele poderia acertar? Poderia. Mas ele persegue ali a criança para ela, uma tentativa ali de parar, né? É uma lei absurda? É. Ele agiu, de certo modo, com cautela, né? Para não atingir a menor. Né? Para não atingir a menor. Numa perspectiva kantiana, ele deveria simplesmente largar o fuzil e abandonar, mesmo que isso custasse a própria vida ou até mesmo a prisão. Né? Então, se não há o consentimento, então essa lei não é justa, né? Não houve uma autonomia, não corresponde à minha legislação interna. Né? Então, igualdade civil, por exemplo, Kant vai dizer que não ter, o que é igualdade civil para Kant? Não ter entre seus concidadãos ninguém superior a ele, ou seja, outra pessoa possuindo ele a faculdade moral de obrigá-lo juridicamente, tanto quanto ela pode obrigá-lo. Né? Nós falamos aí da coação moral, da coação física. Então, isso para Kant é inadmissível. Né? É um crime, está previsto no Código Civil, artigo 151 e artigo 155, como nós já alertamos anteriormente. Independência civil, com próprios direitos e poderes, né, como um membro da República. Meu voto, por exemplo, não é mais importante que o do meu vizinho. O voto de um deputado não é mais importante que o meu voto. E assim sucessivamente. Não há superioridade no que diz respeito aos direitos civis, aos direitos individuais, aos direitos coletivos e fundamentais. Então essas são algumas características da sociedade civil, Constituição e Estado, segundo Kant, que compõem, é claro, o Estado de Direito. Com isso, agir segundo o direito é uma exigência da ética, uma ideia da reciprocidade, obrigação para cada um dos demais a respeito o que é deles, né? Obrigação para cada um dos demais a respeito do que é deles. Tá? Então, agir segundo o direito. Isso é uma exigência ética e não de direito. Tá? E não de direito. Não deve ser uma exigência de direito. Há sempre que primar essa ideia de reciprocidade. Desde que haja um consentimento, né, interno. Veja bem. Tá? Então, no Brasil não existem leis absurdas. Podem haver, né, hierarquia na Constituição, por exemplo, muito bem feita, né, sempre sendo atualizada pelo Supremo, pelos nossos deputados, apesar que existem realmente algumas leis esdrúxulas e que são inconstitucionais, mas cabe ao Supremo aí analisar, reavaliar, para não ferir a nossa Constituição. A liberdade, paradoxalmente, requer a coerção. Porque eu não posso fazer o que eu quiser. Muitas pessoas entendem o conceito de liberdade de maneira muito rasteira. Liberdade é fazer o que quiser?
Não, não é fazer o que quiser. E aí entra a questão do livre-arbítrio, né? De poder pensar, de poder raciocinar, de poder analisar de forma prática e não fazer o que der na telha. Tá? E não fazer o que vier, o que de fato eu quero fazer, eu desejo fazer, agir por impulso. Então, a liberdade, paradoxalmente, requer coerção justa quando exercida pela vontade geral do povo, unido numa sociedade civil contra o exercício da liberdade que obstaculiza a liberdade de outros. A liberdade de outros. Então, se eu vejo meu concidadão, né? O meu vizinho, um brasileiro também, até mesmo outro ser humano, né? Outro ser humano sendo obrigado a fazer determinado ato que vai contra seus princípios, ou até mesmo que não está de acordo com as leis, ou até mesmo alguém obstruindo, obstaculizando a liberdade dele, eu devo me manifestar. Tenho o dever moral de me manifestar. Né? Então, contra o exercício da liberdade que obstaculiza a liberdade de outros. A autorização para usar a coerção é vinculada ao direito contra quem o viole. Né? Contra quem o viole. Se não estou violando, né, não há porquê agir com truculência. Se não me engano, em 2016, 2017, houve manifestações de professores em Curitiba, né, salvo engano. Vocês podem pesquisar aí. Mas foi no sul do país. E as pessoas e os policiais agiram com truculência. Nossa, professores idosos, né, seus 60 anos por aí, foram agredidos. Né? Foram agredidos. Professores já com 20 anos de carreira, lecionando, foram agredidos. Por quê? Estavam empunhando cartazes. Imagine só. Imagine só os professores estão empunhando cartazes e os policiais com metralhadoras, com revólveres, com escudos, com capacetes, como se fosse para a guerra. Então, se há pacificidade, não há por que ter truculência, o uso da força. Se você não está violando nenhuma lei, está exercendo sempre a liberdade do outro, a liberdade de se manifestar. Né? Então, exorbita às vezes o uso, né, da força, do poder que os policiais possuem. Né? Enfim, decepcionante, né? Mas é uma realidade brasileira que devemos debater e devemos questionar. E agora estamos questionando à luz do pensamento kantiano. Temos aí um exemplo de imperativo categórico, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 89. Mencionamos em vídeos anteriores, mencionamos na aula em vídeo. E temos um artigo 4º para vocês observarem como a influência kantiana é notória. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Olha, Kant, né? Assim, o exercício dos direitos naturais, veja, direitos naturais de cada homem não tem por limite senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Esses limites apenas podem ser determinados pela lei. Então, acabamos de discutir no vídeo anterior, caso você não tenha assistido, assista, acerca da liberdade, né, do consentimento das leis. Que eu tenho que ter autonomia, que eu tenho que desenvolver minha autonomia, que eu tenho que observar e analisar as leis existentes para não consentir com leis absurdas. E esses limites, e aí já falando de direito positivo, esses limites podem ser estabelecidos apenas determinados apenas pela lei. Então, de 89, muito atual, porém, e aí vamos ver uma pensadora, a Hannah Arendt, que ela vai dizer, olha, não existe a Declaração Universal existe uma Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Então, por que essa declaração não, a Liga das Nações, enfim, não interfere
decisões, né? Nesse período aí abriu-se uma discussão do que seria o ser humano, né? Já que é a declaração do homem e do cidadão, então o que é homem então? O que vem a ser homem? Tendo em vista que milhões de judeus foram mortos. Enfim, é algo que fica, nós pensamos, refletimos e ainda tem pessoas que conseguem ver, né, a positividade da Segunda Guerra Mundial. Isso é algo absurdo, absurdo. Estado de Direito, temos aí Kant, opõe-se explicitamente ao utilitarismo de Adam Smith, como comentamos, como uma doutrina moral. Porque Adam Smith, vamos ter uma aula sobre ele, né, mais adiante. Que eu quero priorizar agora os pensadores que impactaram o direito, né? Hans Kelsen, George Agamben, Foucault, entende? Norberto Bobbio, Miguel Reale, os pensadores que preponderaram, né, o direito em suas discussões. O Adam Smith, ele propõe uma ética utilitarista, devemos fazer o bem ao maior número de pessoas possível. Diferente da ética intencionalista, Adam Smith tem uma ética consequencialista, que é útil, né? Então, opõe-se Kant e Adam Smith. Não se tem união entre os dois, não. A ética kantiana é uma ética deontológica. Então, vemos aí, já para esclarecer para vocês, 3 tipos de ética, né? Ética aristotélica, a ética kantiana e a ética, o utilitarismo, com Adam Smith. Temos também Maquiavel, que aí tem essa discussão sobre ética, sobre que a ética e a política não deve se, né, estão como água e óleo, não se misturam, tá? A razão define objetivamente o dever ser, mas os homens, por sua constituição subjetiva, não conduzem necessariamente à realização daquela finalidade moral. É muito complexo seguir piamente uma ética kantiana. Realmente é uma abnegação das paixões, dos impulsos, é um exercício, uma ascese muito profunda. A pessoa tem que realmente ter muita força de vontade, assim como Kant teve, né? Ele foi reflexo da sua teoria, né? Agora, temos aí o princípio subjetivo da ação, que varia, o princípio subjetivo da ação que varia segundo a situação e o indivíduo. Não determina o valor moral. A conduta moral é vinculada a uma norma universal. As normas morais que nos conduzem são elaboradas por nós mesmos enquanto seres racionais. Obedecer às suas próprias leis é ser livre. É ser livre. Dizendo isso, Kant não está falando de um anarquismo, Kant não está falando de um relativismo total, um subjetivismo total. Não, não. Obedecer às suas próprias leis é ser livre, porque liberdade para Kant é entendida como isso mesmo, a autonomia da liberdade, como a razão, ouvir a voz da razão, é isso mesmo, tá? Então, nada de colocar Kant equiparado aí, porque ele diz obedecer às suas próprias leis, então vamos criar nossas próprias leis e agir como bem entender. Não, temos sempre que obedecer à moral, né, a religião interna, que Kant irá falar em suas obras. Né? Bem, tudo na natureza funciona segundo leis. Somente um ser racional tem a capacidade de agir segundo a representação das leis, agir segundo princípios.
Então, qual o problema disso? A vontade não é em si mesmo inteiramente conforme a razão. Ou seja, o ser humano tem uma natureza imperfeita, né? O ser humano tem uma natureza imperfeita. Isso é um problema, né, que Kant, apesar, ele coordena tudo direcionado à razão, inclusive à vontade. Mas temos que chamar a atenção para a natureza imperfeita do homem. Qual a solução que Kant encontra? É o comando dos imperativos, novamente, né? Princípio objetivo que constrange a vontade, né? Ou seja, a boa vontade, né? Princípios objetivos, como assim? Esses princípios são princípios válidos para todo ser racional, versus, evidentemente, em oposição às sensações, princípios puramente subjetivos. As sensações equivalem ou valem pensar sobre para a sensibilidade dessa ou daquela pessoa, ou seja, o que é agradável à pessoa. E moralmente falando, não devemos agir segundo o que é agradável, mas sim segundo as leis racionais. Temos então o princípio da legalidade, conforme a inconformidade à ação, à norma, a esfera, a ação jurídica, né? Na esfera jurídica, o homem é responsável perante os demais, né? Perante os demais. Então, se eu vejo alguma coisa que não está condizente, né, com a lei, eu tenho o dever, seja no trabalho, seja na escola, eu tenho o dever de delatar, de falar, né? Ou até mesmo para não constranger a pessoa, chamá-la e aconselhar, olha, você agiu errado, você preste atenção, né? Enfim, a moralidade conforme, né, em conformidade da ação pelo dever. Na esfera dos deveres morais, o homem é responsável perante a si mesmo. Na esfera da legalidade, o homem também é responsável pelos outros. Você escuta aqui ao lado, né, um vizinho espancando a sua esposa, eu tenho que falar, tenho que denunciar. Não posso ser cúmplice disso. Ou até mesmo se eu vejo alguém tentando suicídio e eu não tento impedir, de certo modo eu fui omisso, né? Eu fui omisso, né? Se tem como estar nas minhas possibilidades impedir aquele ato, eu tenho que impedir, chamar os profissionais adequados, né? Em seguida, evidentemente. Tá? Então, liberdade de agir segundo leis, conceito negativo de liberdade. Temos aí as gerações dos direitos, vocês estudarão nos direitos humanos, né? Primeira geração, direitos de segunda geração, terceira. Paulo Bonavides vai falar até uma quinta geração de direitos humanos, né? Porque o direito à paz, né? O conceito negativo da liberdade, a ausência de determinações externas do comportamento, a liberdade como autonomia, poder fazer uso público da razão. A liberdade positiva, o Estado tem que garantir, né, meios para eu ter essa liberdade. Então temos liberdade positiva e a liberdade negativa. Então a liberdade positiva é definida como ter o poder e os recursos para cumprir suas próprias potencialidades e para controlar e determinar suas próprias ações e destino. Então, a liberdade como autorrealização, em oposição à liberdade negativa, que é a liberdade de contenção externa. O conceito de liberdade positiva pode incluir a liberdade de constrangimentos internos, né? Então, os conceitos de estrutura são fundamentais para o conceito de liberdade positiva, porque para ser livre, uma pessoa deve ser livre de inibições da estrutura social, da realização do seu livre-arbítrio. Estruturalmente falando, temos aí o classicismo, o sexismo, o racismo, podem inibir a liberdade de uma pessoa. A liberdade positiva é reforçada pela capacidade dos cidadãos de participar de seu governo e de ter seus interesses e preocupações reconhecidos como válidos e postos em prática, né? Então,
De certo modo, essa distinção foi feita pelo historiador, filósofo, historiador, e Isaiah Berlin, né? Também Erich Fromm fala, né, o medo da liberdade em sua obra. Também sobre a liberdade positiva, temos aí uma vontade autônoma do indivíduo, né? Uma vontade autônoma do indivíduo. Já a liberdade negativa é entendida a liberdade negativa como a não interferência do poder do Estado sobre as ações dos indivíduos. O indivíduo é mais livre quanto mais o Estado deixar de regular a sua vida. Por exemplo, instituir que todos, no carnaval, por exemplo, as pessoas não usem determinado tipo de fantasia. Isso é ferir a liberdade, né? Está ferindo a liberdade, essa dimensão negativa da liberdade. A falta de restrições é, portanto, diretamente proporcional ao exercício da liberdade negativa. Tá? Então, sobre a liberdade negativa, podemos entender quando o Estado não interfere na vida do cidadão, né? No foro privado, né? Na vida privada do cidadão. Claro, se eu fizer determinado ato que repercute negativamente, óbvio, né, que constranja, que fira, como por exemplo a calúnia, a difamação, a injúria, e isso aí não é liberdade, estou cometendo um crime. Né? Cidadania versus igualdade. Então, Kant irá dizer, olha, existem dois tipos de cidadão. Né? O cidadão passivo também é muito que Norberto Bobbio fala. Tá? Cidadão ativo, apto a votar, direito de conduzir o Estado e também de elaborar leis. Já o cidadão passivo, os que dependem de outro para o seu sustento, subsistência e proteção. Menores, mulheres, claro, como eu estou falando, nessa época, Kant é bem... Então, os que dependem de outro para o seu sustento. Com relação aos menores, mulheres, como nós falamos, Kant não é feminista. Né? Não vamos encarar, mas é machista e tal. Tudo bem, você pode falar, né? Lançar isso a Kant, esse rótulo, né? Mas eu sou contra esse tipo de julgamento. Né? Porque ele viveu um determinado tempo, determinado contexto. Por exemplo, Aristóteles era a favor da escravidão. Com isso eu sou a favor? Eu estou defendendo Aristóteles? Não, está errado. Porém, eu não posso... Ele era um aristocrata. Né? Ele era um aristocrata. A escravidão não tinha nada a ver com a questão também de cor, né? Nesse período. Né? Os bárbaros, enfim. Tem uma outra, né? Uma outra posição, outra reflexão sobre isso, uma questão de natureza, enfim. Né? E também as mulheres, né? Nesse período também, período clássico, medieval e moderno, parte do período moderno, as mulheres começaram, claro, a se rebelar. Né? Falamos inclusive da Olympique de Gouges, que fala sobre a declaração da mulher e da cidadã. Mas voltando aqui, Kant distingue entre esses dois, né? Cidadão ativo e cidadão passivo. Cidadão ativo, aquele que pode votar e pode mudar as leis, criar leis. Já o cidadão passivo, claro, vai se diferenciar dos conceitos entre cidadão ativo e passivo na perspectiva de Norberto Bobbio. E cidadão passivo para Kant são as pessoas que não podem se manter. Elementos passivos do Estado podem ainda assim exigir que os outros os tratem segundo as leis da liberdade e igualdade naturais, igualmente segundo a qual cada um é capaz de passar da cidadania passiva à cidadania ativa. Né? Então, Kant é um pensador que irá sim falar, olha, elementos passivos do Estado podem ainda assim exigir que os outros os tratem segundo as leis da liberdade.
né, segundo as leis da liberdade, e igualdade naturais, igualdade segundo a qual cada um é capaz de passar da cidadania passiva à cidadania ativa. Então, com certeza, Kant foi favorável aí a Olympe de Gouges, né, sobre essa questão da liberdade, né, do direito da mulher votar, do direito da mulher participar da coisa pública, né, e de se autogovernar também, né, se autogovernar. Bem, nesse sentido, então, há, nesse sentido, em cada estado, 3 espécies de poderes, e aí eis a influência de Montesquieu: poder legislativo, poder executivo, das coisas que dependem do direito das gentes, né? Direito internacional, né? Era chamado assim, das gentes, e o executivo, das quais depende o direito civil. Chamaremos este último de o poder de julgar e o outro simplesmente o poder executivo do Estado. Então Kant via uma unidade da vontade geral, ou seja, do Estado, né? Vontade geral entendida como Estado, composta de a soberania, que é o legislador, o governante, o poder executivo, e o poder judiciário. As formas de organização do Estado: temos, segundo as pessoas que possuem o poder soberano, uma autocracia. Possui o poder. A aristocracia, algumas pessoas, uma oligarquia, né, possui o poder de possuírem as decisões. E já a democracia, todos possuem o poder. Apesar que hoje no Brasil nós percebemos que nós vivemos mais uma oligarquia, né, uma aristocracia onde poucas pessoas possuem o poder e comandam a sociedade, né? Apesar que nós vivemos num Estado democrático de direito. Maneira pela qual o Estado utiliza o seu poder. Pode ser republicano ou despótico. O republicanismo, e aí Kant adere a esse estilo de governo, essa forma de governo, o princípio de organização do Estado, que estabelece a separação entre o poder executivo, o governo, e o legislativo, né? O Estado que estabelece a separação entre o poder executivo, o governo, e o legislativo. Já o despotismo é uma execução autônoma pelo Estado. Está mais atrelado lá a Hobbes, né, a monarquia, às ditaduras, ao totalitarismo. A vontade pública é administrada pelo governante. Não existe vontade pública, pois ela é governada tendo como princípio a autocracia, como se fosse a sua própria vontade. Temos aí a Revolução versus Reforma. Todos os estados existentes se fundamentam no consenso. No consenso. Evidentemente, Kant é afeito à diplomacia. O povo unificado sobre a vontade legislativa geral em virtude do pacto originário. Né? Vimos sobre o pacto originário, né? Sobre direito natural e direito positivo, que devem integrar-se. O direito positivo não anula o direito natural, e o pacto original, ou seja, o estado de natureza, está em escalada, né, em progresso para a sociedade civil. Em princípio, as reformas necessárias para aperfeiçoar a Constituição no sentido republicano devem ser efetuadas pelo soberano através do poder legislativo. Com isso, nenhuma Constituição pode outorgar ao povo o direito à revolta, sob pena de contradizer-se. Mas nós sabemos que no Brasil o direito à manifestação, não à revolta, a manifestação ela é garantida por lei. Manifestação é livre. Tá?
A ideia do contrato originário obriga todo legislador a considerar suas leis como podendo ter sido emanadas da vontade coletiva de todo o povo, legitimidade de toda a lei pública, né, podendo ter sido emanadas da vontade coletiva de todo o povo. Então, legitimidade de toda lei é pública, né? Então, todo legislador deve considerar suas leis como podendo ter sido emanadas da vontade coletiva, ou seja, do povo, tá? Do povo. Então, na Constituinte, pesquisa a história, como foi. As pessoas ligavam, queriam saber. Teve aqui também uma votação para saber se era o regime parlamentarista ou presidencialista, né? Em 21 de abril de 1993, houve aqui um plebiscito, né, no Brasil. Desde então, não houve aquele referendo, nós já comentamos, que foi sobre a comercialização de armas de fogo. O plebiscito ocorreu em 21 de abril de 1993 para determinar a forma e o sistema de governo, após a redemocratização do país. Uma emenda da nova Constituição determinava, uma emenda da própria Constituição, determinava a realização de um plebiscito para se decidir se o país deveria ter uma forma de governo republicano ou monarquista, e se o sistema de governo seria presidencialista ou parlamentarista. A emenda constitucional número 2, de 25 de agosto de 1992, alterou a data constitucionalmente prevista para o plebiscito 7 de setembro de 1993, antecipando para 21 de abril de 93. A Lei número 8.624, promulgada pelo presidente Itamar Franco, em 4 de fevereiro de 1993, regulamentou a realização do plebiscito para ocorrer em 21 de abril de 93. A maioria dos eleitores votaram a favor do regime republicano e do sistema presidencialista, maneira pela qual o país havia sido governado desde a proclamação da República, ou seja, durante 104 anos antes, ou seja, com exceção de uma breve experiência parlamentar entre 61 e 63. Apesar da vinculação da propaganda gratuita nas emissoras de rádio e televisão, o comparecimento às urnas foi relativamente pequeno, apenas 74,3%, considerando que o voto é obrigatório no país, né? No Brasil o voto é obrigatório. Bem, eu tenho uma certa dificuldade, né, de entender o voto obrigatório numa democracia, mas nossa Constituição diz e nós devemos então exercer nosso direito, nosso dever, melhor dizendo, de votar, tá? Tendo em vista que nos Estados Unidos, por exemplo, não tem um voto obrigatório, tá? Então, no Brasil, tivemos um plebiscito para decidir entre o regime parlamentarista e o regime republicano, presidencialista, melhor dizendo, tá? E, claro, falando isso devido à vontade coletiva do povo, né? Tem as ferramentas para demonstrar e exercer a soberania popular, plebiscito, ação popular, referendo. Então, no artigo 14, caso você não visitou esse artigo, visite. Você terá essa disciplina eleitoral, você terá direito constitucional, mas apenas eu estou dizendo que esses filósofos que nós estamos estudando não é ao acaso. Eles contribuíram, eles têm certa influência sim nas leis e ponderações legais, jurídicas do nosso país, tá? Então, são pensadores que não recebem o nome de modernos à toa, tá bom? Direito de necessidade, ou seja, um destronamento, né? O direito de necessidade, destronamento do tirano. Se os direitos do povo são violados, não há injustiça.
em depor o tirano, né? Então, se os direitos, se o povo está sendo coagido, se o povo, né, tem seus direitos cerceados, né, impedidos, pode-se ter sim um levante popular, né, para acabar e depor assim o tirano e instaurar a república. Chega de ditadura. Essa palavra deve ser extinta, sabe? E essa forma de governo deve ser realmente erradicado. Não sei por que é que a ONU não interfere, né, nos países ditatoriais, tá? As pessoas vivem em situação indigente. É algo absurdo isso. Coreia do Norte, então, meu Deus, em situação desumana. É desumana. Né? Tudo é estatizado, é um absurdo isso. As pessoas não têm liberdade de escolher. O tirano escolhe por mim o que eu vou ler, o que eu vou comer, tudo. Uma completa miséria. E mesmo assim são venerados, porque se o tirano lá é venerado, e se não venerar, está correndo risco. Bem, o sucesso eventual de uma revolta demonstra que a necessária suposição de que o soberano detinha efetivamente o poder supremo era falsa. Então, para a destruição de um despotismo pessoal ou da opressão gananciosa ou tirânica, mas não realizará nunca uma verdadeira reforma nas maneiras de pensar. É necessário revolucionar também a maneira de pensar. Novos preconceitos servirão também quanto os antigos para atrelar as grandes massas não pensantes. Por isso que Kant insiste no uso público da razão, na sede da menoridade. Não adianta uma revolução, não adianta ir às ruas. Nós percebemos isso aqui no Brasil. As pessoas não mudaram sua forma de pensar. As pessoas não mudaram, não abriram seu pensamento ao novo. Não abriram, quiseram uma mudança, mas uma mudança muito impulsional, muito impulsiva. Tirar o outro a todo custo, né? Isso aí é algo, sabe? Dizendo isso, eu não estou defendendo A e B, não, né? Ou esquerda ou direita. Eu estou defendendo a razão, né? A ponderação, a moderação, pensamento racional. Estou com Kant aqui. Certos extremismos não faz bem à democracia. Agora, é claro, mas com certeza, o que vale é a minha ideia. Minha ideia tem que prevalecer. A minha ideia deve prevalecer. Né? Eu abdicar da minha ideia em detrimento ao coletivo, em prol do coletivo, aí isso aí não posso fazer. Não posso fazer. Né? Então eu tenho que defender. Mesmo que cegamente, mas eu tenho que defender. E chegamos à paz perpétua, um projeto filosófico. A paz perpétua é um encanto. Você lê em 2, 3 horas, não tem dificuldade, é um texto simples. Estou com ele em mãos agora, folheando. Né? Adquira a paz perpétua, é baratinho. Você pode ir na Saraiva, você pode ir na Amazon, você pode, enfim, procurar, é bem barato, é da LPM, tem uma boa tradução. Pelo menos na época que eu comprei foi apenas R$10, né, para você ver. Lá não deve estar acima disso não. Tá? Então, 2 tratados, temos aí o nacional e o internacional. Em linhas gerais, a paz perpétua fala sobre a comunidade jurídica internacional para dar forma racional ao novo mundo e a paz entre as nações. Né? E a paz entre as nações. E claro, teve aí a inspiração, com certeza, né, kantiana, Liga das Nações, teve também em 1919, né, a última reunião foi em 1946, que, claro, culminou aí com a criação, né, da ONU. Né. Bem, com isso, os estados, né, estados em suas relações externas, vivem ainda em um estado não jurídico,
a federação dos estados, uma obrigação de não intromissão, uma associação, ou seja, uma colaboração entre iguais, princípio da subsidiariedade, uma observação importante, isso pressupõe a república como regime político dos países contratantes, dos países integrantes desta Liga das Nações, enfim, da ONU, né? A paz é um princípio moral. Então, a paz é um princípio moral a priori. Gente, sem paz não há. Os outros direitos estão ameaçados. O Brasil agora foi palco de uma crise diplomática, onde falavam que os chineses tinham criado o vírus. Pessoal, é muito imprudente um deputado falar isso em uma rede social. Falar isso já é uma insanidade. Já provoca uma reviravolta nas relações nacionais e internacionais. E a China é um dos parceiros comerciais, o maior parceiro comercial do Brasil. Como é que alguém vai tuitar isso? Não se sabe ainda, é uma hipótese propagada aí por um cientista, porque ele ganhou o prêmio Nobel e aí pronto. Aí diz que um cientista chinês se contaminou e levou isso para a rua. Mas isso é uma hipótese, não tem nada comprovado, não. A teoria, e já de certo modo comprovado, foi o fato de ter encontrado os primeiros casos no mercado. Então a China é um produtor um grande exportador, comercializa e come também animais silvestres. E é isso, é devido a isso, né? Mas por que ela não para? Ela é muita gente, tem muita gente na China, 1 bilhão de pessoas. Então é algo, Japão, China, esses números aí, triplica aí a população brasileira. Então é algo muito, muito sério falar isso. Então a paz é um princípio moral a priori. Quando eu coloco a paz, caso não tenha paz, veja aí as redes sociais. Às vezes você se sente incomodado, você se sente invadido, ameaçado, ou até mesmo violado, tendo sua privacidade violada. Se sente realmente um caos, tem tantas redes sociais. Paz interior também. Se nós nos sentimos assim, angustiados, e não temos por vezes paz, veja bem, olha só, imagine o externo. Então, gente, a paz é fundamental. É fundamental. A Liga das Nações para a paz. Então, mas precisa de um acordo real, que a gente vai falar. Então, a Liga das Nações para a paz não constitui um soberano por sobre os estados nacionais. Eu acho interessante logo no início, Kant vai falar sobre os artigos secretos. Não pode haver artigos secretos nas leis, nas constituições. Fala também de exércitos. Por isso que há sempre acordos internacionais para impedir a manipulação do urânio. Por que as pessoas vão manipular o urânio? Por simples fato da energia? Será mesmo? Então, é uma arma potente o urânio. Então, para que testes? Para que testes em mísseis? Em Coreia do Norte, em Estados Unidos, em Rússia. Para quê? Olha só, um exemplo como a paz interfere, sabe, sem paz não há como sobreviver, os outros direitos estão ameaçados. Veja lá na Síria. Veja na Síria. Desde 2011 essas pessoas sofrem. Veja na Venezuela. Olha aí. E é interna. Conflitos no Estado Islâmico, claro. Interestaduais, e interno na Venezuela. Dentre alguns países lá da África. Olha só. Então, dezenas e dezenas de refugiados, entende-se como refugiado, diferente de imigrante. Migrante é em busca de uma melhoria, não sair fugido. Eu posso retornar ao meu país como eu quiser. E ainda recebo proteção desse país. Refugiado não. Refugiado ele fugiu do seu país buscando abrigo. Então a paz é fundamental. Quem não leu, leia. Será realmente, abrirá sua mente sobre as relações internacionais e você poderá conversar quando você
lecionar, cursar, melhor dizendo, a disciplina de Direitos Humanos. Você com certeza lembrará da Paz Perpétua de Immanuel Kant, poderá contribuir assim para a aula e, por que não, fazer um trabalho, né, um artigo científico falando sobre a paz perpétua, nesse pequeno tratado que Kant fala e escreve de maneira tão apaixonante, né, tão apaixonante, tão apaixonante. Então, que nós aprendamos com Kant, né, não destratar os países, né, seja em redes sociais, porque isso, além de soar preconceituoso, racista, né, também fere, né, a dignidade do outro país. Tá? Para refletir, Kant faz da ética o lugar da liberdade. Esta reside na observância e na conformidade do agir com a máxima do imperativo categórico. Então nós vimos também o domínio do dever é o domínio da liberdade do espírito, diferente da moralidade. A juridicidade lida com conceitos de coercitividade, exterioridade e pluralidade de fins na ação. Já a moralidade é o dever pelo dever. Portanto, como a leitura de Kant pode contribuir para a manutenção do Estado de Direito que vivemos? Então deixo aí uma reflexão para vocês, uma pergunta, um questionamento, para que nós pensemos sobre a leitura de Kant, o que ele pode contribuir para a manutenção, para a proteção do Estado de Direito. Algumas referências que nós utilizamos. Aguardo vocês na próxima aula, onde falaremos sobre George Agamben, para retornarmos assim a Hans Kelsen. Tá certo? Para não ficar um pouco repetitivo, né? Porque, de certo modo, vamos retomar Kant na leitura que faremos sobre o positivismo de Hans Kelsen. Estudaremos na próxima aula George Agamben com o estado de exceção. Seu estado de exceção, ele tem um livro, né, com este nome, e nós trataremos de refletir sobre esta postura que muitos adotam, né, como legítima, aproveitam-se da sua Constituição, do seu país, para instituir leis que ferem outros direitos. Né, ferem outros direitos. Então, nós vamos estudar cautelosamente esse pensador e apresentaremos alguns fatos que ocorreram, né, recentemente, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Coragem, se beber não dirija, mas você tem que fazer isso em nome da moral, do dever, e não pensando na punição que você terá. Previna-se. Melhor saída é ficar em casa. Um grande abraço.